Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, né? Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus repetiu os principais mandamentos, né? Supondo que ele sabia. É óbvio que Jesus Cristo sabia o nível de entendimento dele. Então, chegou lá com ele para ele expor realmente o que ele pensava, né? Mostrou para ele os mandamentos. Olha a resposta dele, no versículo 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus Cristo sabia o que ele pensava, né? Então, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então veja só, número 1, para a gente deixar bem claro, ele não via Jesus Cristo como Deus, via como mestre. Número 2, ele sabia dos mandamentos e achava, não é o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz o quê? Que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Se você conhecer alguém que conhece profundamente os mandamentos e que tenha cumprido todos os mandamentos, me mostra quem é essa pessoa, que você vai levar o resto da sua vida procurando achar essa pessoa e não vai achar ninguém que obedeça todos os mandamentos. Então aquele rapaz, ele estava com a mente totalmente distorcida quando ele diz que tudo isso tem observado. Ora, uma afirmação absolutamente equivocada. E aí o que acontece? Aí Jesus Cristo vai ao ponto. Ele diz assim: então você acha que você cumpriu tudo isso aí? Agora vamos ver. Jesus Cristo disse para ele assim. E Jesus, falando, o amou e disse. Jesus Cristo não o repudiou, mas Jesus Cristo, citando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Aí eu gostaria que vocês lessem comigo. O que diz aí? Vai, vamos ler juntos. Vai, vende tudo o que? Vende tudo o que tens, né? Dá a quem? Aos pobres. E que mais? Dá aos pobres, né? Terás, dá-os aos pobres, terás o quê? Um tesouro no céu. Então, vem e segue. Olha só como é que Jesus Cristo colocou ele numa rascada. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue, porque o seu tesouro vai ser aonde? Aonde? No céu. Muito bem. Aí o que aconteceu? Vai a coisa adiante. No versículo 22. Ele, porém, olha a reação dele. Ele, porém, contrariado, aquilo que Jesus fez, o contrariou. Ele, porém, contrariado com esta palavra, o que ele fez? O que ele fez? Retirou-se triste. Olha só, retirou-se triste, porque era dono de quê? De muitas propriedades. Então, essa é a história real de alguém que tinha muitas propriedades, como muita gente no mundo, que algum dia ele chegou para o Senhor,
para perguntar o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo mostrou os mandamentos. Ele disse que tinha seguido aquilo tudo desde a juventude dele, mas na verdade, quando chegou na hora do vamos ver, aí ele foi, saiu fora muito triste. Isso é um episódio, isso é uma situação que acontece no mundo, não uma vez, duas vezes, acontece muitas vezes nos nossos dias. Então, o que acontece? É preciso que a gente possa, número um, diante do exemplo daquele homem, é preciso, número um, que a gente saiba realmente quem é Jesus Cristo. Porque a pessoa que entender ou que considerar Jesus Cristo como um ajudador, para ajudar na hora do sufoco, ou a pessoa que conheceu ou entender Jesus Cristo somente como um mestre, não como um salvador, não vai entender o sentido real da vida humana, que é o sentido da vida eterna. Aí começa a conversa de Jesus Cristo com os discípulos para aclarar para nós e para nós nos fixarmos nisso, né? De maneira que a gente possa ministrar essa verdade que Jesus Cristo vai ensinar, que a gente possa discipular pessoas, que a gente possa ministrar isso para pessoas que, tais como aquele homem, ainda não sabem da verdade, o sentido real da vida. Então vamos seguir adiante, né? Falando do perigo das riquezas. O mundo vive em função do dinheiro, né? O mundo, muitas pessoas vivem em função de pensar que eles se garantem tendo o dinheiro, mas ninguém pode agradar a dois senhores ao mesmo tempo, né? Ninguém pode agradar o Senhor e agradar a Mamon. Muito bem, aí vamos para o versículo 23. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, o que ele disse? Vamos ler juntos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus o quê? Os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras. Discípulos, hein? Aqueles que andavam com ele. Imagina, eles andavam com o Senhor Jesus e ainda não tinham uma convicção, não é? De que vai ser algo difícil alguém entrar no reino de Deus, se valorizar as riquezas. Então, como eles estranharam, Jesus insistiu, dizendo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar aonde? Quão difícil é aqueles que vivem da riqueza, ou que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Olha só a comparação que Jesus faz. É mais fácil pensar, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o quê? Do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui é bom a gente fazer uma observação importante. Jesus Cristo não está dizendo, absolutamente, e nem é para nós discriminar uma pessoa que é rica e que valoriza e que quer se garantir na riqueza. Não é isso. Jesus Cristo pode abrir a mente de uma pessoa que é muito rica e levá-lo a reconhecer a Jesus como seu Senhor e ele entrar no reino de Deus. Mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo é um mundo em que as riquezas é que são valorizadas. Aí, o que aconteceu? Olha a reação dos discípulos de Jesus, aqueles que andavam
por Jesus. Olha a reação deles. Diz lá no versículo 26. Eles ficaram sobre modo o quê? Maravilhados. O que está escrito aí? Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Olha só, discípulos que andavam com o Senhor, ouviam os ensinamentos do Senhor, viam o testemunho do Senhor. Não era para eles ficarem tão maravilhados, mas eles ficaram tão maravilhados, né, que chegaram. Você vê a pergunta, que pergunta interessante. Então, quem pode ser salvo? Ora, se eles eram discípulos de Jesus, já deveriam saber, diante daquilo que Jesus ensinou, quem é que poderia ser salvo. Não é? Está certo? No entanto, viraram para Jesus por isso. Isso não foge da realidade do mundo. Tem muitas pessoas que são discípulos do Senhor e ainda não entenderam profundamente aqueles que podem ser salvos. Por que razão? Existe, e eu sempre falo isso e hoje eu vou repetir mais uma vez, existe um verdadeiro abismo entre a maneira dos homens pensarem, entre a maneira do mundo pensar, entre as crenças do mundo e aquilo que são as promessas do reino de Deus. Não tem como se fazer confusão, não tem como a gente botar um pé do lado de cá do muro e outro pé do lado de lá do muro. As coisas de Deus, elas são radicais no bom sentido. Não tem como nós entregarmos a nossa vida àquele que entregou a vida dele por nós. Não tem como nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida no dia a dia ao Senhor e ao mesmo tempo a gente viver com um pé lá no mundo ou com esperança, como muita gente cristã ainda tem esperança nas coisas do mundo, né? Lá no retiro, esse retiro foi tão extraordinário que foi muito positivo, como sempre é, mas no sentido de confrontar o entendimento e a atitude das pessoas. Veja, eu sou, nesse ponto, eu cheguei à conclusão, diante da minha experiência, eu cheguei à conclusão de que tudo que é invenção do homem, tudo que é invenção do homem é distorcido ou é mentira. Quando não é mentira total, há uma distorção em tudo que é invenção do homem em comparação com aquilo que é a pregação do reino. O reino de Deus funciona em outras bases. Então, o que acontece na prática? Essa história de falar de democracia, esses caras que falam muito bonito, democracia. Aí tem uns que ainda fazem a classe, os estudiosos, entre aspas, fazem a distinção: democracia popular, democracia representativa. Isso é tudo invenção de homem. Qual foi o modelo de governo que Deus instituiu? Será que o modelo de governo que Deus instituiu desde o princípio, será que foi democracia ou alguma coisa parecida dentro da filosofia humana? É óbvio que não. Está lá escrito: o modelo de governo que o Senhor criou foi a teocracia. Sabe o que é teocracia? Vocês sabem. Teocracia é o governo de Deus. E o governo de Deus, ele não precisa de alguém para implantá-lo. No modelo de governo de Deus, não existem as nações como a concepção humana. Não existem os estados nacionais, como tem gente que leva a vida inteira estudando sobre os estados nacionais. Na teoria, as coisas do homem parecem uma coisa muito bonita, mas na verdade não tem nada a ver com o modelo de governo de Deus, porque o modelo de governo de Deus, a teocracia, em que o Senhor é que é aquele que manda, aquele que tem o poder, aquele que é soberano, ele trabalha não é com
tem um grupo organizado como nação. Ele pode até fazer, mas o modelo de Deus trabalha individualmente com cada uma das criaturas. Que coisa linda! Como é que Deus é rico na maneira que Ele age? Ele trabalha individualmente com cada um de nós. Ele criou cada uma das pessoas durante toda a história da humanidade e continua fazendo isso. Cada pessoa é diferente de todas as demais. Não existe modelo humano. Eu sou radical nesse ponto. Não existe modelo humano, não existe filosofia humana que se concilie com o modelo que Deus quer trabalhar conosco. Ele quer trabalhar com a igreja como corpo de Cristo, Ele quer. Mas antes ou para Ele trabalhar com a igreja como corpo de Cristo, Ele trabalha com cada um de nós individualmente. Amém? Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Então você fica imaginando assim, que pobreza de espírito é a mentalidade humana. É a mentalidade de tantos filósofos e filósofos por aí afora que inventam teorias, mas o modelo de Deus é diferente. Tanto é verdade, e Deus não, também como você me diz, Deus não amarra ninguém com uma corrente pelo pescoço. O Senhor não obrigou os homens a aceitar aqueles reis que o Senhor elegia. E os reis, se você verificar na Bíblia e na história, os reis não eram como os governantes do mundo hoje em dia. Aí lá pelas tantas, o povo de Deus vira para o Senhor e diz assim: Senhor, nós queremos escolher o nosso rei. Aí Deus falou: vocês querem escolher o rei de vocês? Olha só como é que Deus trabalha. E sim, nós queremos ser como os outros povos. Então tá bom, então escolham o vosso rei. Quem é que eles escolheram? Saúl. Vai ver lá na história quem foi Saúl. Só agiu de maneira a não cumprir as coisas que Deus buscava de um rei. Aí lá pelas tantas, certamente muitos, não todos, nós escolhemos o cara errado. Diante de tantas coisas erradas que Saúl fez, certamente teve gente que se deu conta: talvez eu tivesse deixado que Deus continuasse a escolher os reis para estar conosco. Então o mundo, lá desde aquela época, já fez a primeira decisão errada de não querer se submeter a Deus e escolher os seus reis. Olha o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Será que precisa fazer muito esforço para a gente chegar à conclusão que os governantes do mundo não querem saber de fazer nada pelos governados? Será que é preciso ter um PhD para entender isso? Então, as coisas de Deus, esse é o ponto essencial para a gente entender nisso que o Senhor nos ensina. Não tem nada, absolutamente nada de invenção humana que vá cumprir os propósitos de Deus para com a humanidade. Então, vamos adiante. Que versículo eu tinha parado? Qual? Aí eu tenho que ir agora para 24. 27. Muito bem. A gente tinha parado no 26. Quando eles ficaram maravilhados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Aí Jesus agora entra com aquilo que ele queria deixar registrado, que ele deixou registrado e que ele quer que nós sigamos essa orientação para discernirmos o que tem a ver com o mundo e o que tem a ver com o reino de Deus. Aí Jesus Cristo diz assim: Jesus, porém,
fitando neles o olhar, disse: para os homens é o quê? Para os homens é o quê? Impossível. Essa é outra palavra-chave para a gente entender. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus o quê? Tudo é possível. Então, tudo que a gente quiser fazer na vida, que seja contra os propósitos de Deus, ou seja, a gente querendo se garantir muito na gente mesmo, tenha uma certeza, aqui tem gente que já viveu o suficiente para ter esse entendimento, tenho certeza que vai ser impossível, mas para Deus não tem nada impossível, ou seja, para cumprir os propósitos de Deus, aí sim nós precisamos contar com Ele, porque para Ele não tem nada impossível. Aí vem o 28, então vem o Pedrinho, olha só o que o Pedrinho diz. Então, Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro também tinha um discurso muito bonito. Lá, na hora do vamos ver, ele disse: seguiu o Senhor até o fim. Lá na hora do vamos ver, perguntaram para ele: você conhece esse aí? Ele disse: não conheço. Então negou a Jesus Cristo, mesmo sendo ele aquele apóstolo que teve toda a experiência com Deus. Mas depois, no final, Pedro se entendeu. Aí vem o 29. Tornou Jesus. Agora vamos apontar isso aí, porque o 29 e o 30 é o que eu quero entrar no mérito e explicar para vocês passarem diante para outra pessoa. Diz assim: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha o quê? Que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, ou seja, propriedades, por amor de mim e amor do Evangelho, que o quê? Receba o quê? Lá, já no presente, e não receba já no presente, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Nós vamos viver o tempo da perseguição, mas ainda não chegou não, está chegando. Ainda que com perseguições, aqueles que fizerem isso que o Senhor está mandando, aí ele diz lá, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, não tem ninguém que obedeça a Deus, deixando tudo isso importante. Não estou dizendo que mãe, pai, etc. Estou dizendo que não é importante. Mas ele está dizendo que não tem ninguém que deixe todas essas coisas e que já nesta vida não receba, já no presente não receba aquilo que eventualmente perdeu, obtendo não só aquelas coisas que abriu mão no mundo presente, mas na vida eterna. Agora vamos entrar nos finalmente. Isso precisa de ficar muito claro. Sabe por quê? Já teve gente que me perguntou, e certamente vai ter gente que vai perguntar para você o seguinte: escuta, quer dizer que para seguir Jesus eu tenho que abandonar o meu pai? Para seguir Jesus eu tenho que abandonar minha mãe? Para seguir Jesus eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres? Para seguir Jesus, isso. Parece que esse negócio é meio forte, se a gente quiser interpretar literalmente esse mandamento do Senhor. Por que razão? É muito simples. Antes disso, Jesus, aliás, desde a época do Antigo Testamento, Jesus já tinha deixado muito claro que o casamento deve ser indissolúvel. Jesus já tinha deixado muito claro que os filhos devem honrar os seus pais e as suas mães. Jesus nunca afirmou nada que a gente tivesse materialmente falando,
que abandonar as nossas mães e os nossos pais. Então, a interpretação disso que Jesus falou aqui, que pode ser mal entendida por muita gente, a gente precisa deixar claro. Se a gente for buscar nos originais das Escrituras, a gente vai chegar à conclusão de que o que Jesus falou foi muito mais profundo, porque a gente precisa entender a Bíblia profundamente, e não pegar somente essa parte, por exemplo, e aí formar a nossa ideia. Eu disse isso lá numa das reuniões do retiro. Teve até uma moça que falou: mas pastor, só a Bíblia não é o suficiente? Eu falei: só a Bíblia é o suficiente, mas precisa de entendermos a Bíblia na sua inteireza. Precisamos de entender a Bíblia profundamente, e não a gente viver no superficial. Pega um capítulozinho aqui, pega um versículozinho ali, e a gente se fixa. Muita gente, eu não posso generalizar, mas muita gente está vivendo até hoje a vida cristã no superficial. É suficiente a Bíblia para ela, mas precisa de ser estudada e entendida na sua inteireza, na sua profundidade. A moça ficou surpreendida. Eu falei para ela: você não precisa fazer um PhD e buscar um mestrado para entender as coisas de Deus, não. Mas uma coisa é essencial para a gente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Entender profundamente. Então aquele cara lá, estava cheio de dinheiro, queria se garantir, ele saiu fora. Por quê? Porque ele não tinha a menor ideia. Então o Senhor não está aqui falando para nós abandonarmos a família, né? Porque o verdadeiro significado disso é o seguinte: ele está falando que nós, por amor a Ele e por amor ao Evangelho, nós devemos renunciar os prazeres e as coisas da nossa vida hoje. Será que a gente se relacionar com a nossa mãe? Será que a gente se relacionar com o nosso pai é um prazer que não vale a pena a gente ter? Não é isso também que ele está dizendo. O que ele está dizendo, meus amados irmãos e minhas amadas, é que muito além da gente amar nossa mãe, amar o nosso pai, amar a nossa família, muito além disso, nós temos que amar primeiramente o Senhor e obedecer primeiramente o Senhor. Por quê? Você vai encontrar dois tipos de pessoas. Vamos entrar a fundo na coisa. Você vai encontrar dois tipos de família. Você vai encontrar dois tipos mais, mas eu vou citar só dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm uma família com as quais eles têm um relacionamento muito saudável e, portanto, dá prazer se relacionar quando estão no mesmo nível, dentro do propósito de Deus. Certamente que vai ser um prazer profundo essas pessoas terem um relacionamento com a sua família. Mas você vai encontrar outro tipo de gente que pode estar rodeada da família, mas se sentir sozinho ou se sentir sozinha. Será que eu estou falando de outro planeta? Você vai encontrar muitas pessoas que estão rodeadas da família inteira, rodeadas de amigos, mas que se sentem sozinhos. Verdade ou mentira? Pura verdade. Por quê? Porque essas pessoas que nos rodeiam, muitas vezes, não nos levam a viver no sentido verdadeiro da vida. Sentido verdadeiro da vida, sentido verdadeiro dos relacionamentos, se não começar por prestarmos reverência primeiramente a Deus e depois a essas pessoas. Se a gente não fizer isso, nós vamos nos enveredar e muitas vezes vamos sofrer, como tem pessoas que sofrem. Por quê? Porque não tiveram amor do pai, não tiveram amor da mãe, não tiveram amor de ninguém. Quem sabe tiveram o amor de uma ou duas pessoas durante toda a trajetória,
E enquanto aquelas pessoas viveram a depender das tais poucas pessoas com quem podiam se relacionar, o que acontece? Falta o que é o principal na vida de todo ser humano. Nós fomos criados para quê? Para amar e o quê? Amar e para sermos amados. Amém? Nós fomos criados pelo Senhor para amar e amar, né? E sermos amados. Amar é mutuamente, está logo para mim. Agora, será que a gente só amar dentro do conceito de amor do mundo, que é um amor condicional, a gente ama a quem nos ama, será que isso satisfaz a necessidade da nossa alma? Será que isso satisfaz as necessidades do nosso espírito? É óbvio que não. Por que razão? Porque o amor incondicional, ele chega até nós, não porque nós procuramos ao Senhor, porque está explícito na Bíblia que o Senhor é que toma a iniciativa de nos buscar. Não são os seres humanos que tomam a iniciativa de buscar o Senhor. É o Senhor é que nos alcança. E quando o Senhor nos alcança, Ele traz para nós o amor dele, que é um amor totalmente diferente do mundo. E este amor de Deus é que flui. Se a gente fizer o papel do que Ele manda fazer, é o amor de Deus que flui de nós para as pessoas. Esse amor, sim, ele satisfaz as nossas necessidades materiais, satisfaz as nossas necessidades espirituais, e aí passa a não ser nada importante as riquezas materiais, né? Qual é o valor que tem as riquezas materiais se a gente não tiver o amor de Deus fluindo através da nossa vida? Tem algum valor as riquezas materiais? O Senhor sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos de ter muitas coisas. Como eu falo, eu aprecio muito aqui o pessoal da comunidade, porque são pessoas que levam vida simples, né? Andam de bicicleta, vão para a igreja de bicicleta, etc. Vai buscar outros grupos aí que só andam com carros muito bonitos, que têm uma porção de riqueza e, no entanto, não vivem a comunhão que vocês vivem aqui. Amém? Vocês vivem uma comunhão aqui porque vocês têm verdadeiramente o amor de Deus reinando no meio desta comunidade. Poderia ser gente cheia de dinheiro, poderia ser uma igreja cheia de dinheiro, mas não alcançaria o propósito de Deus. Aí quando Jesus perguntou para aquele cara, olha só, a pobreza do espírito do cara, não roubarás, não adulterarás, o cara virou, bateu no peito, ele era tal, né? Não tinha grana? Está tirando, Senhor, isso foi sempre o que eu fiz. Aí o Senhor foi, tocou dentro do peito. Então, venda o que você tem, dá para os pobres e depois você vem aqui para me seguir. Então, a filosofia de Deus, aquilo que o Senhor quer de Deus, não tem nada, absolutamente nada a ver com riqueza de ordem material. E o mundo, infelizmente, está contaminado por valorizar tudo que é de ordem material. É uma tristeza, mas a gente precisa tirar isso da nossa mente, tirar essas esperanças da nossa mente e levar essa palavra aqui para as pessoas que não conhecem o Senhor. Porque a palavra do Senhor é o Espírito Santo que convence, mas vocês e eu e nós temos a obrigação de levar a palavra de Deus, que é a única coisa que liberta as pessoas dos pensamentos equivocados em relação ao mundo. É a única coisa que liberta. Você pode ficar 24 horas por dia fazendo um monte de boas obras. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer coisas boas pelos outros, mas se você só fizer boas obras, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não vai convencer ninguém. É preciso que o amor de Deus penetre e use a gente para chegar lá. Então, por que tem tantas pessoas vivendo em traumas? Tem tantas pessoas
que vivem traumas desde a época da infância, e a gente está aqui para ajudar as pessoas com a participação absolutamente necessária do Espírito Santo. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a buscar e curar os seus traumas, curar as suas feridas, para poderem então serem sanadas. Tantas pessoas que vivem com os vícios da bebida, das drogas e de um monte de coisa que não presta. Por quê? Porque é uma maneira de escape. As drogas, a bebida, tudo que não presta é uma maneira do ser humano que não conhece a Deus querer escapar daquilo, querer escapar do sofrimento. Não tem nada que a gente possa fazer, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Para nós não é nada possível de se realizar, a não ser que a gente busque a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o verdadeiro sentido da vida está na família, mas a família que é guiada por Deus. Os relacionamentos que são guiados por Deus, né? E aí, o sentido verdadeiro da vida não é a gente se fixar nas coisas daqui, que eu posso ter a melhor família do mundo, pode a minha mãe me amar tremendamente, o meu pai, todo mundo da minha família me amar, mas isso é eterno? Será que é eterno? É óbvio que não. A minha mãe já se foi, meu pai já se foi, o meu avô, que nos amava e amava a nossa família, etc., já se foram. Essas coisas são válidas e importantes, mas elas são temporárias, A única coisa que é eterna é a vida que o Senhor nos dá. É a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta final, para a gente chegar no ponto final, antes da oração e do cântico final, a pergunta para cada um de nós, e que a gente deve levar essa pergunta também para as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas traumatizadas, a pergunta é essa: você ama a sua família? Você ama o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo? Você ama os seus filhos mais do que você ama a Deus? Meu amado irmão, minha amada irmã, tantas tristezas que eu vejo de pessoas que às vezes pensam e querem dos seus filhos atitudes como que se o pai e a mãe, se aquela criança ou se aquele adolescente pertencesse ao pai e à mãe. Eles não pertencem a nós. Eles pertencem, se nós entendemos o sentido real da vida, né? Eles pertencem ao Senhor. Primeira coisa, principalmente. Por essa razão é que nós devemos ensinar às crianças, o que eu sempre insisto, que o nosso programa lá na rádio, o programa Uma Palavra de Fé, na Rádio Aná, trata sempre de coisas práticas da aplicação da Palavra de Deus nesses tipos de relacionamento. Se eu deixar o meu filho ou a minha filha ser criado ou ser criada, né, de acordo com as influências da escola, de acordo com as influências do mundo, eu não estarei fazendo aquilo que o Senhor me dá como responsabilidade, como um pai ou como uma mãe. Eu não estarei cumprindo aquilo que o Senhor quer de nós. Então esse é o nosso papel para com os nossos filhos, é o nosso papel perante o Senhor, né? E é o nosso papel como igreja. E está lá, desde o princípio está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Amém? Amém? Então vamos orar e em seguida aquele cântico maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de todo o coração pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, uma vez mais, uma palavra para a libertação. Senhor, tira pela sua misericórdia, em nome de Jesus nós te pedimos, tira toda a ilusão do mundo, tira todos os pensamentos que querem incutir e enfiar na nossa mente, os pensamentos que são contra a sua palavra,
tira todas as influências, mas usa-nos, Senhor, poderosamente, nós pedimos. Usa-nos poderosamente, Senhor, para nós levarmos esta palavra às pessoas que estão perdidas neste mundo. Não deixe que a gente tenha medo, Senhor, porque a perseguição aumenta cada vez mais e vai chegar um momento que muita gente, como já está acontecendo, muita gente que vai chegar à apostasia, que vai negar a fé. Mas nós te pedimos, Senhor, tenha piedade de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes que a gente acreditou nas coisas do mundo, perdoa-nos, Senhor, te pedimos com humildade, perdoa-nos todas as vezes que a gente achou que a gente podia se garantir em alguma coisa para a gente ser feliz, porque não tem nada que nós possamos fazer dentro da filosofia do mundo que possa nos levar a glorificar a Ti, Senhor. Usa-nos poderosamente de maneira a que a gente possa viver o nosso dia a dia, de maneira a obedecer a Ti e a glorificar a Ti. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Vamos cantar então essa canção linda. Jesus.